Olá, eu sou o professor Zizo e agora nós vamos resolver uma questão da competência de número 1, né? Uma questão que envolve um pouquinho dos conceitos a respeito da física, da música, né? Mais especificadamente essa relação com a música, ondas e os conceitos científicos que os envolvem. Né? Então a ideia é o seguinte, né, pessoal? Ele propõe a situação de que uma pessoa, para afinar o violão, ele se utiliza de uma nota como referência, né? E ele fala que na situação, que a nota utilizada pelo rapaz que toca o violão é o Lá de um piano, né? E ele pergunta como é possível diferenciar, né? O que se faz para se diferenciar o Lá do piano do Lá do violão, né? Como é que o nosso ouvido, ao ouvir uma orquestra, consegue identificar o piano, o violino, o violoncelo, né? Como é que numa banda você diferencia o baixo da guitarra e os instrumentos que estão tocando as mesmas notas, né? Para representar um pouquinho dessa questão, eu gostaria de comentar algumas coisas, como por exemplo que o nosso ouvido, ele é sensível a algumas coisas a respeito da onda sonora, né? Do som. Né? Como, por exemplo, o nosso ouvido ele é sensível a frequências. Né? A gente não ouve qualquer som. Né? A gente trata de som um range de frequências muito grande, né? Que a gente divide em três, basicamente. Né? O nosso ouvido ele consegue transmitir a informação para o nosso cérebro interpretar como som audível ondas que estão entre 20 até 20 mil Hz, né? Todo quanto é tipo de onda que sensibiliza o nosso tímpano, que está entre 20 e 20 mil Hz, né? O nosso cérebro interpreta essa informação como som audível. Então a gente tem a capacidade de ouvir. É lógico que esses 20 a 20 mil Hz é uma média, né? Você que ouve fone de ouvido, você que trabalha em ambientes barulhentos, né? Com máquinas pesadas próximas, você tem a audição um pouco danificada, fazendo com que esse range seja um pouco mais estrito, um pouco menor, né? Então o nosso ouvido ele é sensível a frequências. Frequências abaixo do som audível são chamadas de infrassom e frequências acima do som audível é chamado de ultrassom, né? O ultrassom ele tem uma série de aplicações, como por exemplo o exame, o sonar, né? É através de ultrassom que o morcego se guia, né? Para se localizar, para desviar de obstáculos e etc. Né? O nosso ouvido então ele é sensível a frequências. O nosso ouvido também é sensível a uma coisa que é chamada de intensidade sonora, né? Existem algumas diferenciações que é extremamente importante você vestibulando fazer, que é a altura do som e a intensidade do som, né? No dia a dia a gente geralmente confunde a altura do som com o volume do som, né? Cientificamente falando são coisas completamente diferentes. A altura do som é uma comparação entre frequências, né? Então eu tenho duas frequências diferentes. Um som alto é um som que possui uma frequência maior, né? É um som que é mais agudo, né? E um som baixo é um som que possui uma frequência menor, é um som grave, né? Então, para você ter essa ideia e se apropriar dela melhor, né? Pensa, por exemplo, num coral em que os altos eles são feitos geralmente por mulheres que possuem naturalmente a voz um pouco mais aguda, né? Já os baixos no coral eles são feitos pelos homens que possuem naturalmente a voz mais grave, né? Então essa disposição que o coral faz, ela tem um contexto científico, né? Quanto à altura do som, que é uma comparação entre duas frequências. Então, por exemplo, num piano, a minha mão esquerda ela faz os sons baixos, né? Os sons graves, e a minha mão direita ela faz os sons agudos, né? Ela faz os sons altos, né? A mesma coisa, por exemplo, no violão. No violão, a corda solta, né? O Lá, o Mi, a sexta corda solta, ela emite um som grave, um som baixo, né? Já se eu apertar a corda na 20ª casa, 15ª casa, em comparação à corda solta, é um som mais agudo, né? É um som mais alto, né? Percebam que eu posso manter o volume do amplificador como o mesmo, porque a altura do som é definida pela frequência, não pelo volume. O que está referindo-se ao volume é a intensidade sonora, e a intensidade sonora ela depende da fonte que produz esse som, né? Então um som ele pode ser mais intenso do que outro quando a fonte transfere mais energia para o ambiente, ou então o ouvinte está mais próximo da fonte que produz este som, né?
né? Porque a intensidade sonora, ela está associada de fato com o volume. Então é extremamente importante que o vestibulando saiba diferenciar a intensidade sonora, que é uma característica da fonte, né, e da distância do ouvinte à fonte que produz o som, ou seja, o volume, né, e a altura do som, que é uma comparação entre frequências, né, entre notas, por exemplo, né? Mas o que permite, de fato, diferenciar o lado piano com o lado do violão, né, mesmo que sejam as mesmas intensidades, a mesma frequência, é uma terceira coisa, que é o timbre, né, que dá a característica de diferenciação mesmo entre as frequências de instrumentos diferentes, né? O que é o timbre? O timbre está associado com o contorno da onda, com o envelopamento da onda, né? Então a onda pode ter a mesma amplitude, a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda, porém o contorno dela, né, do piano e o contorno desta onda no violão são diferentes, né? Elas podem ter a mesma amplitude, mesma frequência, mesmo comprimento de onda, porém o contorno, o envelopamento da onda, né, é o que dá a característica do timbre, e é justamente o que permite você diferenciar instrumentos musicais, né? Mesmo que eles estejam tocando a mesma nota, né? É o timbre que permite essa diferenciação, né? Então a alternativa que justifica a partir do timbre é a alternativa D, né? Que fala o timbre do som produzido por cada instrumento é diferente. Sim, né? O envelopamento da onda. Então quando você paga, né? Quando você vê dois violões idênticos, porém um custa R$500, o outro custa R$3.000, né? E o de R$3.000 tem uma qualidade melhor, tem um som mais bonito, é justamente pelo timbre, né? Se você pega um violão e troca a corda de nylon por uma corda de aço, o que altera não é a nota, as notas continuam sendo as mesmas, a intensidade é a mesma, porém o envelopamento da onda, o timbre da corda de aço é diferente da do nylon, o que permite você, ouvindo, diferenciar, né, um instrumento do outro, a corda de nylon da corda de aço. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Então agora, se você quiser, curta o nosso vídeo, né, se inscreva no canal para receber as atualizações, os novos vídeos que vão sendo upados aqui, né, e se você tem interesse em adquirir o material, acesse o site www.guienem.org.br. Muito obrigado e até o próximo vídeo.